Boa noite. Já estamos aqui na nossa live. Olá, Bruna. Seja bem-vinda. Glória. Sejam muito bem-vindas. Andréia, nossa convidada de hoje. Que bom, Glória, que você conseguiu vir. Você também, Bruna. Sejam muito bem-vindas. Hoje a nossa live vai ser sobre sabedoria taoísta, não é? Para o equilíbrio do bem-estar. Nós temos como convidada a nossa querida Andréia Almeida, né? E ela é uma pessoa maravilhosa, já temos feito outras lives juntas e vai ser uma live com muito aprendizado, muito conteúdo, com certeza. Vocês vão gostar bastante, não é? Para aplicar também essa ferramenta na vida de vocês, não é? E ter mais equilíbrio, mais bem-estar, que é sempre bom, não é? Boa noite, Sônia. Seja bem-vinda também. Sejam todos muito bem-vindos nessa nossa live. Se alguém puder colocar o título da live para que eu fixe. Ah, estava tentando e aí você apareceu. Que bom, Glória, que você nos achou hoje, não é? Parece que outro dia você teve dificuldades, não é? Em nos achar aqui. Marice Rios também entrou. Seja bem-vinda, Marice Rios. É uma live. Boa noite, Sônia. Seja bem-vinda. É uma live muito especial essa, não é? Assim como as outras que nós fizemos, mas a live de hoje é um assunto assim que nos traz bastante curiosidade, não é? Bastante vontade de aprender. Boa noite, Lígia. Boa noite. Gratidão para você também, Marice. Boa noite. Sejam bem-vindos. Deixa eu fixar aqui. Então, nós vamos fixar o comentário, o título da nossa live. Jean, boa noite. Seja muito bem-vindo também. Que bom que você está aqui conosco. Boa noite, Lígia. Deixar a nossa convidada entrar aqui. Vamos aqui esperar a nossa convidada entrar. Olá, Andréia. Boa noite. Seja Oi, tudo bom? Tudo bem, Denise? tudo bem. Seja bem. Prazer falar com você. Sim, com você também. Olha quantos convidados. Aida, não é? Dantas Bahia. Boa noite. Sim, eu acompanhei aqui as pessoas entrando, que bom, né? Tantas pessoas, tantos colegas queridos aqui da BR, bem-vindos, Sim, e compartilharam de 23 anos comigo, também na carreira, né, paralela à carreira de terapeuta. sim. E gratidão, Denise, por nos unirmos nesse momento tão precioso para trazer esse ensinamento para as pessoas, para trazer esse bem-estar que a gente tanto almeja. Essa já é a nossa terceira live, né? Juntas. É a nossa terceira live juntas, não é? Uma energia muito bacana de troca entre nós e os nossos convidados também, as pessoas que vêm até aqui nos ver. Edeusuíta Souza também entrou. É minha mãe aqui presente. Olha, uma honra a senhora estar aqui. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre a Andréa, não é que eu a conheço já, não é? Mas vou apresentar a Andréa aqui para vocês, uma profissional maravilhosa, uma terapeuta maravilhosa. Lélia, boa noite, Lélia. Andréia é uma amante da natureza e das trocas entre os seres. Eu achei isso muito bonito. Assim, eu achei uma coisa muito bonita de se falar, não é? Andréia adora ler, escrever e trazer conhecimento para as pessoas. Formou-se em economia, cursou design de interiores e se especializou em marketing.
Vive desde criança a inquietude de pesquisar sobre as diversas culturas, filosofias e ampliar seu campo de experiência. Achei fantástico isso que você traz como um lema para a sua vida, não é? Eu, assim, que é sempre o Sim, compartilhamento do que você aprende, não é? Que todos nós somos um canal, não é? De luz para o universo. Então, sim, com base nelas, André aprofunda-se na harmonização das pessoas e também dos ambientes, através de uma abordagem energética com o intuito de proporcionar bem-estar e equilíbrio em suas vidas, manifestando prosperidade. Com certeza, com toda essa energia, pode manifestar muita coisa caminho boa. nosso, né? Prosperidade. Seu trabalho é realizado através de práticas e vivências, cursos, workshops e da consultoria individualizada, tanto pessoal como empresarial. Não é? Porque a Andrea também aplica Sim, todas essas técnicas em empresas. Não é? As sim, técnicas utilizadas por ela são baseadas na ciência, arte e filosofia, unindo psicologia, feng shui, radiestesia radiônica, a linguagem do corpo, psicossomática, o reiki, o holocromos, o yoga, além da programação neurolinguística. Com todas sim. essas coisas, não é, André? Com todas essas ferramentas, realmente você só pode fazer um trabalho muito bom e maravilhoso, lógico, não é? É um caminho longo, né, Denise? É um caminho longo. Já são 47 anos de vida, mas um despertar desde criança, né? Sim, sim. Aos que entraram agora, sejam bem-vindos, Maísa, Rose Lima, muito bem-vindos. Estamos honradas e felizes com a presença de todos vocês. André, eu gostaria de saber o que despertou você para esse caminho oriental, não é? Já que nós vivemos numa cultura ocidental. O que te trouxe para esse caminho oriental? Na verdade, um chamado grande já vinha, como eu acabei de citar, da minha infância. Sim, Eu tinha uma inquietude, eu estudava no colégio de freira, para quem já viu algumas lives minhas, eu falava a respeito disso, de perguntar, de questionar determinadas coisas e não ter respostas, né? E eu já gostava de algumas, por exemplo, de algumas técnicas holísticas que antigamente eram chamadas de esotéricas, né? E sim, depois se transformou para o holístico. E aí, quando eu conheci o universo do Feng Shui, a abordagem de trabalhar com energia, de medir energia, que todos nós somos energia, isso sim. me trouxe algo muito maior. Então, assim, na verdade, eu fiz uma passagem na minha vida que eu digo que foi o meu diferencial. Esse momento do yoga, que é uma prática que envolve o hinduísmo, né, que vem dos indianos. Então, assim, algo muito profundo que mexe com o nosso ser, que a gente cada vez mais olha para esse lugar de não ter, eu não quero possuir coisas, né? E a alimentação, o olhar para o outro, para os animais, né? O autocuidado também, cuidado com o próximo. Sim. Então, tudo isso foi me tocando. E algo lindo que os orientais trazem é essa questão de olhar para a natureza. Ah, A forma de contemplar e de encontrar respostas em tudo na natureza. Porque a natureza somos nós, não está separada de é nós. verdade. Então, muitas respostas vieram daí. E daí eu enveredei pelo Feng Shui, eu fiz design de interiores, mas hoje trabalho muito mais com a sustentabilidade. Não, a gente não precisa de tanto, né? Quanto menos, mais você tem, né? Se você, por exemplo, vai adequar um ambiente, você não precisa de ter tantos móveis, você não precisa de colocar tantas coisas no espaço. Então, isso foi me encantando dele. Sim. E como é que foi essa sua adaptação? Ou seja, foi fácil essa virada de chave de uma cultura ocidental para uma... Ou você levou um tempo? Como é que foi isso aí? Foi muito tempo, muito sacrificante? Como é que foi esse seu processo? Sim, eu levei um tempo, mas a partir do momento que eu conheci, a vontade, a vontade toca o nosso ser e nos leva para frente. Então, Sim. a partir do momento do conhecimento, da prática, isso foi se tornando um hábito, né? Eu virei vegetariana,
Hoje eu voltei a comer, eu como peixe, mas eu estou novamente nesse caminho de voltar a ser vegetariana. Mas tudo isso partiu, né, de dentro do meu ser, porque eu acho que nenhuma atitude ela vem de fora, Sim, não. né? Basta você ter o conhecimento e você acessar isso, e aos poucos você vai unindo a sua capacidade, suas habilidades, o seu olhar mesmo, e vai penetrando. Mas tem sim, tem desafios, porque a gente vive num mundo aqui que é bastante mediatista, que é muito corrido, que se valoriza muito a competição, se valoriza o ter, né? Assim, um tem que ser melhor que o outro. Se para alguém vencer, alguém tem que perder. Então, isso nunca foi para mim assim, eu tenho que ser competitiva, eu tenho que chegar na frente, eu tenho que fazer isso. Eu acho que todos nós somamos. Hum. E esse mundo não precisa existir dessa forma. Então, existiu dificuldade, mas eu fui me adequando, né? E levei outras pessoas no caminho. Me lembro que a primeira vez que eu tive contato com yoga foi na empresa que eu trabalhava, né? E aí nós montamos uma turma, tá aqui Terezinha, até que entrou agora na live, que pode E dizer entrou que com tanto. era tia Sim. do professor de yoga, e aí nós formamos uma turma e foi tão intenso e tão gostoso, né? Juntos, fazendo as práticas e vivenciando aquilo. Então, é isso aí. Sim, entrou Yara também, Larinha, Terezinha, sejam todas bem-vindas. Noves, Mônica no Rio. é, Mônica é uma grande amiga, também seguidora. sim. E isso que você falou é uma coisa que realmente você falou muito bem sobre isso, porque vai muito, é muita competição, não é? As pessoas realmente elas acreditam que se uma pessoa tiver algo, elas não podem ter, não é? E isso é uma coisa que a pessoa carrega, né, como um fardo, porque todos nós temos um caminho aqui na Terra, não é? Então, para eu brilhar, eu não preciso tirar o brilho de ninguém, nem prejudicar ninguém. Eu tenho o meu caminho, eu tenho a minha espiritualidade, né? Eu tenho as coisas que eu vou passar, não é? Sim. E essa Uhum. política, essa filosofia de querer tirar do outro para ter, enfim, vai totalmente contra o nosso ser, não é? Porque nós somos Sim, a gente não precisa diminuir ninguém, exatamente né? Tudo cabe, tudo está aqui. Quando a gente exclui algo, que isso até faz parte do taoísmo, né? Quando você exclui, na verdade aquilo pertence, aquilo está também. isso. Então, às vezes, o medo, o olhar, né, egóico que a personalidade tem, é que faz com que a gente se distancie desse lugar e queira que os outros não tenham acesso. Eu vi muito um movimento, por exemplo, agora na pandemia, de muitas pessoas que disseram, assim, não tem a capacidade mais desculpa, de viajar, de fazer algo, né? A voz aqui pegou um pouquinho. Mas assim, não tenho a possibilidade de fazer algo, não tenho a capacidade de ir, de encontrar com as pessoas. E quando tudo isso está onde? Está na nossa mente. Né? É possível que a gente faça esse movimento, porque está tudo aqui. Sim, A gente pode fazer as viagens, os encontros, tudo que a gente quiser. Então basta a gente fechar os olhos, ou até de olho aberto mesmo, nós imaginarmos e entrarmos nesse mundo, nesse universo, que ele é riquíssimo. exatamente. Essa volta para dentro de nós é que seria a grande caminhada, não é? Que é voltarmos para dentro da nossa essência, nos encontrarmos conosco mesmo, não é? Os caminhos Isso. espirituais, eles sempre buscam isso, essa unificação, não é? Do nosso ser, Sim. não é? Com a nossa centelha divina, não é? André, e o que é o taoísmo? A essência? Se uma pessoa quiser praticar, por exemplo, o taoísmo, por onde ela começa? Como é que é esse caminho aí? Como é que a pessoa ela vai aí nessa caminhada? Então, o taoísmo é algo muito profundo, né? Quando a gente fala de taoísmo, talvez algumas pessoas entendam como religião, mas ele tem um cunho muito maior. Ele tanto traz o aspecto filosófico, porque ele traz práticas para o equilíbrio, né? Tanto ele traz a parte religiosa, que são essas vertentes que vão trazer você para um lugar de transcendência, Tá. e aí vem as práticas místicas, e ele também tem o aspecto de, então assim, de arte, de sabedoria.
também para trazer o equilíbrio. Então, ele é um contexto de, digamos, averiguação do seu ser, da sua consciência, do que você formou, né? E muitas vezes no seu silêncio. Então, não tem como falar de taoísmo, por exemplo, se você falar de Lao Tse, que é a grande figura emblemática que trouxe o taoísmo. Sim. E alguns dizem que ele não existiu, mas assim, não tem como você falar que o taoísmo, o Lao Tse, que é também chamado de Lao Tzu, ele não passou por aqui, porque existe tanta autenticidade, tanta unicidade nessa obra, e que ele não pode ser uma compilação, não pode ter sido retirado de outros fundamentos, né? Isso data do século 6, 7, mais ou menos, estimado antes de Cristo. Então, Lao Tse, dizem que ele já nasceu, era chamado de criança velha. Ele nasceu um sábio, idoso, ele já nasceu ancião, e dizem que ele tinha as orelhas, porque na China se fala que quem tem a orelha de ameixeira, né, o tipo da orelha grande, Sim. é a orelha de sábio. Tem uma Ai, metáfora, né, que traz para outro lugar. agora Então, diz que a mãe dele já teve ele, disse que a mãe dele já teve ele ancião. E ele nasceu, assim, essa pessoa sábia. Então, assim, ele trabalhava, ele já tinha uma atividade que era muito ligada à parte de apreciar livros, porque ele trabalhava como arquivista na Biblioteca Imperial, sim. são os que os relatos contam. E daí, um determinado momento, ele estava descontente, porque ele não via solução nos homens e nas questões. Aí ele resolveu montar um touro e se dirigir para a Índia. Não. Aí entra outra metáfora da China, que dizem que quem monta no touro, o touro é você controlar a sua materialidade e você ir em busca agora da espiritualidade. Então é como se ele domasse, controlasse esse lado dele, que é o lado dos impulsos, né, do ter, das explicações exatas para as coisas. E ele agora foi para o transcender. Então, aí diz que quando o burro, o touro já sabia o caminho para a Índia, e quando ele chegou na Índia, ele sentou e numa noite ele já compilou a obra que é chamada do Tao Te Ching. Então, esse aqui é o livro, né? O livro do Caminho e das Virtudes, o Tao Te Ching, que é a obra que tem 81 lições. Alguns dizem que ele escreveu em 3 noites, mas a maioria a gente não sabe. A história da China, muitas coisas elas não eram escritas, eram passadas, né, da ancestralidade de um para outro. Então dizem que essa obra ele já tinha tanta sabedoria que tinha adquirido na vida que ele conseguiu de uma forma rápida fazer esse enunciado. Olha que coisa fantástica. Sim. Né? Então, o taoísmo tem essas 3 divisões. Ele seria uma arte, né, que traz essa sabedoria, seria a parte religiosa, vamos dizer assim, o fundamento que é ligado à religião, e seria também a parte filosófica, que traz essa observação da natureza. Aí a gente entra naquela parte do equilíbrio, sabe? O yin yang. Sim, sim, sei. Aí você. Exatamente. Boa noite aos que estão entrando agora. Temos a Carla Cristina, a Vera, Ana além da cozinha, não é? Tem bastante gente. Sejam bem-vindos, tá bem? Às vezes não consigo acompanhar os nomes, não é? Mas sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live de hoje. Andréia, nesse momento que nós estamos passando, não é? É um momento conturbado, e como é que nós podemos, né, praticar a vivência do aqui e agora, através dessa sabedoria taoísta? Como é que nós podemos fazer isso? É um conceito interessante, que eu até falei com você, né, Denise, que o taoísmo traz você para o presente. Então, estar no presente, porque ele contempla 3 coisas. É a simplicidade, você tem que ter simplicidade para que você consiga se relacionar, né? Você se abrir para a relação com as outras pessoas. Você precisa ter humildade também para que você aprenda, para que você viva com um pouco que você tem, porque a gente não precisa de muita coisa, como eu estava falando, né, dessa questão, né? A gente na casa, a gente precisa de muitas coisas. Às vezes, assim, a gente tem uma sala pequena, a gente quer 2 sofás, né? A gente quer uma TV imensa. Será que a gente precisa de tudo isso? Então,
ele passa muito por essa análise, né? E a outra questão que seria então, assim, a afetividade também, que é importante para que a gente consiga se relacionar. Então, são esses três pilares. Então, hoje em dia, a gente precisa olhar para esse critério de como é que a gente se comporta perante o mundo, né? Muitas vezes a gente tem um olhar que ele é egoísta e que tem uma separatividade. As pessoas querem olhar de uma forma, como é que eu digo? A separatividade, ela vai fazer com que eu olhe para mim como uma pessoa, como um ser individual, né? Sim. E você, Denise, é outro ser individual, e a gente não olha para o todo. Então, cada um tomando posse de seu individual, não soma, não faz o somatório da unicidade. Sim. Porque é importante falar de uma outra coisa também. No conceito taoísta, é como se... Oi, Adilce, bem-vinda. Ela chegou aqui dando boa noite. Luísa também. Oi, bem-vindas. Yara, boa noite. Então, é importante a gente dizer, assim, dentro do conceito taoísta, existe o zero. O zero, ele seria considerado, assim, o vazio. Sim. Então, do vazio, é como se surgisse ali a unidade, surgiu a mãe, o um. Da mãe, ela gerou o quê? Ela gerou o primeiro filho, que é o céu e a terra. A materialidade, a espiritualidade, que seria o céu, e a terra seria a materialidade. Então, da unicidade, partiu a dualidade. E aí, com a interação do yin e yang, né, e desses elementos, vão se criando os demais elementos. Tanto que dentro da filosofia chinesa, a gente tem a presença do metal, da madeira, da terra, da água e do fogo. Então, são eles que se movimentam e que criam esse ciclo que a gente existe, criam as estações do ano, criam o dia e a noite. Então, é importante que a gente compreenda isso, né? Que a nossa vida, ela sai do vazio, Sim. Ela sai do zero, que é ali onde está o todo, e a gente precisa vivenciar e voltar para o zero. Tudo volta. Então, esse conceito do tal, o tal é o nada, é ao mesmo tempo o caminho, o início, é o meio e é o fim. Porque é do fim que a gente retorna para tudo e tudo se constrói. Nós precisamos olhar para o todo. Né? E não ter separatividade. Não, eu sou isso. Agora, por exemplo, a polaridade que está acontecendo dentro da política, né? Eu sou esquerda, eu sou direita, eu penso nisso, eu penso naquilo. Como seria bom se a gente deixasse o amor vibrar, né? De uma forma mais coesa, mais inteira, e não houvesse uma representatividade, uma totalidade das coisas. Entende, Denise? Então, quanto mais a gente viver no mundo da ilusão, é isso. Menos a gente vai ser fraterno. Sim, e eu ouvi você falar de simplicidade, não é? Que é um dos pilares, viver com menos. Existe um movimento minimalista, não é? Que é você só ter o que você consome, não é? Não evitar desperdício, reaproveitamento, não é? Isso tudo é um movimento. Pode ser que nem todo mundo esteja nisso, mas já existe uma grande parte, não é, de pessoas que já estão procurando isso, não é? Reciclar, aproveitar, não é? Porque, como você falou, nós somos um. Enquanto as pessoas não entenderem isso, não é? Seja em que área for, nós não vamos caminhar, não é, para frente. Nós vamos sempre estar caminhando para trás. Como você falou da pandemia, não é? Na pandemia nós vimos muito isso, pessoas comprando todo o álcool gel, não é? Toda a comida, colocando coisas que nem precisaria, não é? Esquecendo do outro, não é? Exatamente. Isso termina sendo uma prática egoísta, né? E a gente vai cada vez mais se distanciando desse lugar como é que eu digo, de coesão, né? De amorosidade, de equilíbrio. Isso é equilíbrio. Se a gente sente que isso aqui para mim satisfaz, então agora eu vou deixar que o outro possa fazer esse movimento. Sim. Tem uma coisa muito importante, viu, Denise? Que dentro do taoísmo se fala que nós precisamos educar a nossa personalidade. Nossa primeira filha é a personalidade. Ela surge ainda quando a gente é criança.
e nós desprezamos, nós vamos deixando, né, que a coisa vá se formando. Às vezes os pais, eles são responsáveis por educar, mas a criança, ela vai desenvolvendo isso. Sim, E muitas vezes vai crescendo e não vai olhando para aquilo de uma forma mais profunda, mais inteira. Então, se a gente souber se colocar no lugar do outro e olhar com mais profundidade, mais inteireza, com certeza a gente vai viver num mundo muito melhor, muito mais equilibrado. sim. Boa noite, Sueli Lima. Seja bem-vinda. Ela está aqui assim, boa noite, né? E se a pessoa, por exemplo, esse livro que você citou, a pessoa, então, para começar essa prática, deveria começar lendo esse livro, ou esse livro é muito avançado? Você pode, assim, exemplificar uma coisa para a pessoa começar mesmo? Qual seria o primeiro movimento, não é, para ela começar a praticar essa filosofia? Porque, como nós falamos no início, não é, para a gente sair do zero, não é? Estamos numa cultura totalmente ocidental, competitiva, enfim, e ir para esse outro extremo, né? Tem que ter uma passagem. Você indicaria o quê? Gostei. Boa pergunta. Eu fui Boa pergunta, pensando, porque né? isso traz a gente Você para um começou lugar como? de, Teu caminho, no caso. Como é que você começou? sim, Foi lendo? Onde que você começou? fantástico isso que você falou, assim, como é que eu comecei? Porque eu acredito que tudo vem do exemplo. Sim. Você não pode, eu me lembro que tem uma fala de, acho que uma mãe levou o filho até Gandhi, né? Gandhi aqui é da cultura indiana, e aí falou para Gandhi que o menino estava comendo muito doce e ela queria que Gandhi pedisse para o menino parar de comer doce, porque o menino respeitava ele. Entendi. E aí ela fez assim, me traga ele daqui a uma semana. E daí, quando ela chegou com a criança, ele virou para a criança e fez assim, pare de comer doce. Ela, mas eu não acredito, passou uma semana e agora eu vim, trouxe o meu filho aqui, você só tem isso para dizer? Ele fez, eu precisava primeiro passar a minha semana sem comer doce para eu Sim, dizer sim. essa frase para ele. Então, tudo vem do exemplo. A forma de ser, eu contemplo muito a natureza, eu me sinto envolvida com ela, eu me sinto como um ser que está uno com ela. Então, minha prática é muito respiração, meditação, eu entoo mantras, eu gosto de cantar. Então, é um conjunto, né? Dentro Sim, do taoísmo, você tem as práticas místicas, você tem essa parte de cânticos, você tem a parte de meditação, você tem, como é que eu digo, esse lugar da ajuda ao próximo. Você tem que ajudar, você tem que olhar para o ser que está na sua frente, que está do seu lado, o seu vizinho. Então, não existe você praticar o taoísmo se você não tiver um olhar mais abrangente sim. do todo. Falou muito bem isso. Boa noite, Lindalva Araújo, Flaviana, Laís. Laís, Oh, Laís, então. boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindas, tá bem? Então, porque foi como eu te falei, não é? Na outra lives que nós fizemos, nós falamos um pouco do nosso caminho, não é? Eu comecei pela meditação, né? Quer dizer, ficando em silêncio, enfim, não é? E você, talvez, por essa sua ligação muito presente com a natureza, não é? Você deve ter começado então na contemplação, não é? Então, também acredito que as pessoas têm um chamado interno, não é? Aquilo que elas gostam mais, não é? Ou pescar, ou Sim, não é que nós falamos na outra live, né? Pescar, às vezes até essa ligação, através do que ela gosta, aquele momento de paz, leve-a para esses outros caminhos mais profundos e mais complementares, não é? Talvez seja assim. isso. Denise, é uma coisa importante, né, que você falou. Cada um tem o seu jeito de ser. Então, a gente não pode desprezar o que a pessoa é. Eu acredito só que a gente não deve estar voltado para fora. Temos que estar Sim, voltado para o nosso interior. sim, Tudo vem de dentro. sim, sim. Tudo vem de dentro. E uma coisa também que me vem muito forte é que, assim, as lições, elas vêm com a própria vida. Então, você tem que sair, sabe aquela história, a filosofia diz assim, o conhecimento ele tem que ser trazido para a vida É, prática. Então, ele não tem que ficar no intelectual. exatamente. Ele não fica lá no plano intelectual. Você aprende, até Platão traz isso, né?
você aprende e aí você traz para a vida. E é a vida que vai fazer com que na prática você Sim. esteja ali construindo o seu conhecimento, construindo o seu jeito de ser. Tem um gato aqui, viu, gente? Que ele fica nos meus pés, nas lives, para querer carinho, tá vendo? Seja É bem-vindo. ótimo. Seja bem-vindo, Fernanda. Não é? Estou vendo a Fernanda aqui. Boa noite, seja bem-vinda. Na meditação, nós temos momentos de respiração, não é? Que nós fazemos a prática respiratória, e também momentos de mobilidade, que nós falamos ponto zero, ficamos imóveis, não é? Para que nós possamos expandir a nossa consciência. No taoísmo, como é praticado essa saída, né, da ação, enfim, para o outro estado? Como é que é a prática, no caso? Então, é como eu falei, a gente tem as práticas místicas, existe a própria respiração, cada, vamos dizer assim, porque tem subdivisões, né? E tem também o que se adapta a cada pessoa. Então, nós podemos fazer exercícios de toque, por exemplo, de acender, de tocar no terceiro olho, de você conseguir ter mais estado de presença. Você pode fazer uma prática respiratória, você pode usar a voz, né? Que aqui você tem o chakra laríngeo, então você verbalizar, trazer essa criatividade. Então, os mantras podem mantralizar. Existem várias formas de da gente fazer esse movimento, né, de uma forma mais e a própria ação de ajudar o outro. Muitas vezes, assim, tem técnicas, por exemplo, quando eu atendo alguém, né, e aí eu encaminho elas assim, hoje você vai dar bom dia a todas as pessoas do seu prédio. Cada pessoa que você passar ou que você encontrar na rua, você vai dar um bom dia. Porque ela precisa, talvez, socializar e se perceber como ser ali, participante daquele todo. Entende? Então, depende de cada situação. A gente trabalha o que for mais importante para que a pessoa se evidencie como ser nesse Sim, eu contexto. achei muito bacana o que você falou, não é? Trazendo sempre para a nossa época, para o nosso momento, não é? Porque também, como nós dissemos Sim, na outra live, não dá para ir, por exemplo, na casa da meditação, não dá para eu ir para o Nepal meditar com os monges, não é? Eu tenho 15 minutos aqui, tenho que fazer a prática aqui, não é? A Edilce Aldo está dizendo, é muito difícil, pois já medito há muito, ainda não descobri essa interesa. Sim, Edith, depois a gente vai conversar mais no particular, que eu posso, né, te orientar, ajudar nesse contexto aí. Fique tranquila. sim, sim, É, porque já começa da gente entender que a meditação, ela não é esse estado de ausência de pensamentos, né, Denise? A sim, gente até falou na sua isso live na sobre live, isso. assim. A meditação é uma completude, ela tem tudo, ela vem tudo ao mesmo tempo, É, né? não dá para Só que nós, não dá para parar pensamentos, a nossa mente é ativa, não é? Então, na meditação, os alunos, como a gente falou nas outras lives, os alunos têm essa coisa de chegar e dizer, eu penso muito, sim, é normal, a nossa mente ela foi feita para pensar, não é? Ela não foi feita para não, ela gera exatamente. pensamentos o tempo todo, não é? Então, não é isso mesmo, realmente. A meditação não é parar pensamentos, não é? Criar habilidades, não é? Internas Sim. para expandir sua consciência e saber lidar com as coisas do dia a dia, ter mais estrutura emocional para isso, não é? André, você falou aqui do estado de presença, não é? De se manter no aqui e agora, não é? As pessoas têm muita dificuldade disso, até nós também comentamos sobre isso, lembra? Que ansiedade no Foi. futuro, depressão viver no passado, não é? E você indicaria qual prática no teu dia a dia, por exemplo, como é que a pessoa conseguiria ficar, se manter nesse estado de presença? O que você indicaria para a pessoa? Não é? Porque a mente dela. Primeira coisa seria fazer uma coisa de cada vez e concentrar sua atenção no que você está fazendo. Então, eu estou aqui, eu até falei na live passada, eu estou aqui agora, Andréa, fazendo a live com Denise, olhando aqui os meus espectadores aqui, falando, meus seguidores, nossos, né, Denise? Então, nós estamos aqui interagindo com as pessoas. Eu estou falando, coordenando a minha voz, a minha fala, eu estou olhando. Então, isso aqui é o quê? Uma aguçar dos meus sentidos para esse objetivo. Cada momento a gente tem um objetivo.
E isso deve ser o foco. E não a gente ficar dispersando, eu estou fazendo algo ali, estou fazendo aqui, a gente termina não fazendo nada por completo. E a ideia que a gente tem desse mundo, você vê como as coisas estão cada vez mais. Eu acredito que todos que estão aqui na live até podem contribuir aqui e dizer, né? Uhum. Como é que o mundo está fragmentado, gente? Sim. Né? Nós dividimos tudo. Porque isso aqui é de um jeito, aquilo ali é de outro. Né? Dentro de vários ramos, você tem subdivisões. Então, o mundo ficou muito fragmentado e a gente só vê ele em partes. A gente não consegue ver esse contexto inteiro. Isso não é culpa de, tipo assim, tá fora de mim, foram os governantes que fizeram isso. Não, todos nós temos corresponsabilidade, porque nós somos a energia que vibra e que faz esse mundo funcionar, que faz ele acontecer. É a partir das nossas emanações. Então tá tudo aqui, a manifestação está acontecendo porque nós também manifestamos. A partir de nós vem a energia, vem as vibrações, entende? Nós precisamos parar, às vezes, para... Por isso que o taoísmo fala da não ação. O que é a não ação? Não significa que é você ficar parado e não fazer nada. Até, assim, o niilismo já falou sobre isso, ocidental, né? As pessoas não vão fazer nada, isso é arte de preguiçoso. Pelo amor de Deus, não é isso, tá? O não fazer, a não ação significa, assim, eu vou apenas proferir palavras, ou eu vou ter uma atitude quando ela for positiva, quando ela for sublime, e ela tiver realmente uma meta de engrandecimento, de crescimento, né, do ser. Não, e quantas vezes a gente fala, mas a gente fala coisas sem sentido? É melhor não falar, não é verdade? Sim, é isso. As pessoas elas se tornaram assim um pouco insensíveis, não é? Eu sinto muito isso, não é? Parece que elas criam um personagem que não é elas para viver no mundo. Elas criam alguém, não é? Para viver no mundo. Então elas falam muito, comem muito, é tudo muito, né? Vão sempre pro muito, não é? Compram em excesso. Aqui até no Instagram, por exemplo, você vê nas redes sociais que muitas pessoas elas se mostram com um estereótipo, que elas não são, mas elas não conseguem assumir o outro lado. Né? Gente, eu não estou criticando aqui, tá? Né? Mas é o fato que a É gente só um fato. precisa trazer à tona que assim, nós estamos falando de uma filosofia milenar, de uma obra que, olha, eu não comentei aqui, mas o Tao Te Ching, esse livrinho aqui, ó, gente, que eu mostrei Sim. para quem não viu no início, essa obra é a obra mais traduzida e mais espalhada no mundo, mais do que a Bíblia. Então, ela foi traduzida para várias línguas. Isso aqui é um ensinamento preciosíssimo que ele dura até hoje. Imagina quantos séculos tem? Século 6 antes de Cristo. Sim, sim. E está aqui hoje, reverberando na China, em vários países. Existem muitos estudiosos da obra de Lao Tse. Ele é citado em vários ensinamentos, tanto ele quanto Confúcio, o confucionismo, que também veio da Índia. E outra coisa, o taoísmo, ele gerou o zen budismo. Foi ele a base do zen budismo. Né? Vieram outras, o budismo, várias outras filosofias vieram da China. Então, a gente precisa perceber que, às vezes, você calar, você silenciar, você observar mais os aspectos. Não é à toa que a gente tem 2 ouvidos, né? A gente tem 2 olhos para a gente ver mais e uma boca, não é, Denise? Sim, eu vi a Vera comentar aqui, Vera, sim, farei a live de meditação, faremos, calma, vamos programar, vamos fazer a live de meditação. Existe um comentário aqui muito, muito bacana aqui da Ana. Acredito que somos chamados para essa percepção de nós mesmos. O problema é que às vezes não estamos por inteiro no que fazemos. Exatamente. Nós ocupamos nosso pensamento com um monte de coisa. A pessoa está ali cozinhando, mas está pensando no boleto que tem que pagar, no filho que tem que pegar na escola, não é? Então, o momento é você, quando o seu pensamento for, não é? Você puxa ele de novo, entendeu? Não, peraí, eu estou aqui cozinhando, agora eu vou me concentrar aqui, eu vou ficar aqui. Não é? Tem que fazer movimento, porque se a pessoa ficar assim, gente, eu sou assim mesmo, é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, você sempre assim. Não é essa. Gostei, muito bom. É complicado. E outra coisa, sabe, Denise? É importante que a gente perceba que não precisa excluir uma coisa. Por exemplo, eu sou espiritualista, sou universalista, eu gosto das tendências, mas vamos supor, eu não preciso exatamente excluir tipo assim,
eu não vou viver questões materialistas. Eu não vou tomar um vinho, Não. por exemplo, porque é álcool. Não, eu tenho um momento para cada coisa. Quando a gente exclui, a gente cria aquela ideia da separatividade, na verdade aquilo existe. No plano das ideias, aquilo existe. Você não pode estar negando. Então, como, por exemplo, tem pessoas que negam, ainda nos tempos de hoje, que existe homossexualidade, que uma pessoa se sente amor por uma pessoa do mesmo sexo, né? Então, você não pode entrar num viés e isso é um julgamento, é um olhar, né, que é preconceituoso. Então, a gente tem que englobar tudo, tudo está no plano. Então, quando se cria o vazio que se criou, a unidade que criou a dualidade, tudo existe, existe a sombra, existe a luz, existe, né, a ausência, existe a presença, Sim, não é? Tá tudo aqui, dentro está tudo do contexto. está tudo dentro do universo, não é? E essa coisa Isso, do julgamento nos tira muita energia também, não é? Enquanto eu estou tomando conta da vida do outro, a minha não anda, não é? Então, parar de olhar o sim. outro é uma coisa muito saudável, né? Eu olho para mim, resolvo as minhas coisas e ajudo no que eu puder, não é? Eu acho que essa é o grande norte que você falou muito bem, né? Somos todos um, é uma coisa que nós procuramos praticar e que assim seria uma coisa para a pessoa começar, não é? Olhar para ela, para a vida Sim. dela, cuidar das questões dela, não é? Resolver o que ela tem que resolver e ajudar da forma que ela puder. E André, o que você pode sugerir para os seus clientes e para esses telespectadores que estão aqui hoje conosco, a fim de alcançar o bem-estar, considerando essa sua área de atuação? O que que você pode sugerir? Principalmente, gente, é a questão de observar que tudo na vida tem um sentido. Não adianta excluir ou olhar parcialmente. Veja cada coisa que acontece com você. Mesmo uma coisa que a gente pensa que é negativa, ela tem um propósito de ser, ela tem um porquê de estar ali, de estar acontecendo, Sim, né? sempre. É tão importante isso. Eu quero ler um aforismo aqui que eu acho tão interessante. Posso ler Sim, lógico, do Taoísmo? pode sim. O Tao Te Ching, né? Ele tem o aforismo 2 que ele diz assim: se todos na Terra reconhecerem a beleza como bela, dessa forma já se pressupõe a feiura. Se todos na Terra reconhecerem o bem como bem, desse modo já se pressupõe o mal. Porque o ser e o não ser geram-se mutuamente. O fácil e o difícil se complementam. O longo e o curto se definem um ao outro. O alto e o baixo convivem um com o outro. A voz e o som casam-se um com o outro. O antes e o depois seguem-se mutuamente. Olha, Olha que que interessante. lindo. Não precisa dizer mais nada depois disso, né? Nada depois disso, não é? Nós queremos, eu quero te agradecer, André, por esse momento tão especial aqui, falando, não é? Sobre esse assunto, para trazer paz, para trazer um pouco de alegria, não é? De uma esperança no coração das pessoas de que existe um caminho para que elas se sintam bem, para que elas sejam felizes. Não é? Como eu sempre digo, não acredite se disserem que você não veio ao mundo para ser feliz. Nós viemos aqui para sermos felizes, não é? Vamos buscar os caminhos, o que tem a ver com a nossa alma, não é? E vamos nos melhorar como ser humano, não é? Nos expandir. E o que você quer deixar? Além dessa mensagem linda, não é, que você falou, eu quero agradecer Eu quero deixar um beijo aqui para todo mundo e que assim a gente possa ter esse estado de presença, de troca. Me sinto à vontade assim para se alguém quiser me chamar no direct, quiser perguntar algo, comentar nos meus posts, eu sempre estou interagindo, estou respondendo. E o nosso serviço, eu estou aqui numa missão, tá, gente? Esse é um serviço, eu tenho uma lua em aquário, eu tenho um ascendente, apesar de ser uma leonina, mas um ascendente em peixes, uma vontade grande de contribuir com o mundo. Denise também, que já faz esse trabalho, que eu sei que você também tem esse olhar. sim, Então é isso. Eu também sou grata, Rose, sou grata por tudo, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, por tudo isso que a vida me oferece. sim, gratidão, uma honra de ter todos vocês aqui. Obrigada, André, por compartilhar com todos nós a sua sabedoria, o seu caminho, tá bom? Uma grande noite para todos Uhum. e fiquem bem, fiquem em paz. Namastê, gratidão. Namastê, namastê.